Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou @Thiago Facchini e desejo a todos vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast. Hoje nós vamos falar sobre due diligence no âmbito da privacidade. Vamos falar sobre o episódio aí de hack do STJ, sobre a decisão aí da LGPD sobre a Serasa, né? Vamos falar sobre um monte de coisas. Mas antes, lembre-se que este e todos os demais episódios do Juriscast estão gratuitamente disponíveis no Spotify, no Deezer, no Apple e Google Podcasts. No YouTube você consegue ver o meu rostinho e o rostinho do nosso convidado. Então consuma os nossos conteúdos sem moderação, tá tudo gratuitamente disponível para a gente continuar evoluindo na nossa carreira jurídica. Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre due diligence no âmbito da privacidade. Para isso, nada melhor que um especialista. E o nosso especialista de hoje é Lucas Barbosa Palha. Ele é sócio da PIB Compliance, advogado certificado em proteção de dados pelo Instituto Data Privacy Brasil e pela INSPER de São Paulo. Ele também é pós-graduado em Compliance pela FGV e professor convidado aí de diversas instituições de ensino. Então eu quero dar as boas-vindas em meu nome, em nome da audiência. Lucas, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Fala, Thiago, obrigado pelo convite mais uma vez da gente poder bater um papo. Eu fico muito feliz com isso e dou oi para quem estiver escutando a gente, seja em casa, do trabalho, da casa, do ônibus. É um prazer estar com vocês e eu espero que a gente possa bater um papo aí tranquilo para falar de due diligence sobre agora a ótica da LGPD. Vamos lá, Thiago. Vamos lá, a gente aqui no Juriscast, lá no episódio 35, eu já bati um papo sobre due diligence e M&As, assim, um papo diferente, claro, aqui a gente está em outro momento, né? De lá para cá muita coisa mudou, principalmente o que aconteceu de diferente foi que a LGPD chegou, né? Considerando esse novo patamar, que até já nem é tão novo assim, mas que é preciso citar por aqui, eu queria pedir para você que, antes da gente entrar de fato em due diligence no âmbito da privacidade, eu queria primeiro pedir para que você se apresente aí para a nossa audiência e como que você chegou a trabalhar com isso, como é que foi a sua história que te levou a cair aqui neste episódio como um especialista, né, em compliance e aí sim a gente falar depois sobre a due diligence no âmbito da privacidade. Como é que você chegou até aqui? Como é que foi a tua experiência de vida e profissional até agora? Então, Thiago, é legal essa pergunta. Eu acho que quem está ouvindo a gente, é legal saber de onde a gente veio, como a gente cresceu, como a gente fez a nossa trajetória e ainda almeja crescer mais, fazer mais coisas e tudo mais. Então, eu sou advogado, comecei minha carreira trabalhando bastante na parte contratual. Eu não era muito fã daquele negócio processo, sabe? De ficar juiz aqui, juiz ali, né? Que parte tem razão. Eu sempre achei aquilo meio complicado da gente fazer. Parte contratual. Eu trabalhava numa multinacional há uns 7 anos atrás e a gente teve um problema de corrupção, um problema de uma condenação da lei americana, que a gente chama de FCPA, que é a lei anticorrupção americana. Como a gente trabalhava em vários continentes, vários territórios, a gente teve que se adequar aqui na América Latina também. E São Paulo era a sede da América Latina para 11 países que essa empresa tocava projetos. Na época eu fui escolhido para trabalhar na área de compliance, que eu sinceramente na época não sabia o que era, isso faz 7 anos. E aí eu comecei a fazer todo um projeto de mais de 11 países da América Latina, justamente sobre due diligence de terceiros aí na parte de compliance, não na parte de privacidade. Alguns anos depois, dentro dessa mesma empresa, tive meu primeiro contato com a GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, que é a irmã gêmea, muita gente fala, da LGPD, né? Foi baseado em alguns pontos, né? Exatamente. Então foi nesse primeiro momento que eu tive contato com a privacidade e me apaixonei de início para tratar de um tema que é muito novo, né? Muito moderno, muito mais dinâmico na minha visão aí. E então eu sempre acreditei que compliance e essa revisão processual também ia servir para a privacidade. Então essa bagagem que você colocou aí de
pós-graduação, os temas que eu trabalho de LGPD, privacidade, eles se somaram e eu decidi, depois de receber um convite do meu sócio, fundar o escritório, a PIB Compliance. A gente só trabalha com isso, a gente só faz LGPD, privacidade, compliance. Eu consegui me livrar dos processos. Lá dentro nós não temos processos judiciais. Então é mais ou menos esse caminho, Thiago. Legal. Feita aí a devida apresentação e confirmação, né, da sua especialidade no tema, vamos falar de LGPD. A gente já falou aí da irmã gêmea dela, europeia, e na LGPD a gente tem dois conceitos importantes que são legais a gente falar e que vão balizar esse entendimento do que a gente vai conversar por aqui, né? Então, eventualmente, a nossa audiência que é formada por estudantes de direito, advogados de escritórios e várias pessoas que trabalham em departamentos jurídicos de empresas, né? Então, caso alguém aqui não esteja habituado com esses conceitos, é legal a gente dar uma alinhada. Por favor, se você puder conceituar rapidamente para a gente aí aquele negócio de o controlador versus o operador de dados, o que é cada um deles, a diferença entre cada um deles, já que a gente vai usar esses conceitos para falar e alinhar esse papo aí de due diligence relacionado com a privacidade nas próximas perguntas. Thiago, excelente, essa colocação é excelente. Então eu acho que eu vou dar só um passo para trás para deixar bem claro para o pessoal o seguinte: tá ou não está em vigor a LGPD? Apesar de a gente saber que isso já está um pouco batido, eu acho que é importante a gente reafirmar isso. Então, o cenário bem breve da LGPD é 18 de setembro, então há 2 meses atrás, um pouquinho mais de 2 meses atrás, né, Thiago? Nós tivemos a entrada da LGPD em vigor, então nós temos de fato a LGPD valendo em território nacional. O que não está valendo hoje, Thiago, são as sanções, as multas, as penalidades tão temidas, né, pela autoridade que foi criada pela lei. Então, existiu uma autoridade que foi criada pela lei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que faz um papel de uma Anvisa, de uma Anatel, né? Ela vai regular, ela vai fiscalizar esse tratamento de dados no Brasil. Essa autoridade que já está constituída, que já existem pessoas nomeadas, né, não pode ainda multar as empresas, mas por se tratar de uma lei federal que no âmbito do território nacional inteiro já tem validade, a gente vai chegar nesse conceito de controlador e operador. Por quê? Porque os titulares dos dados, que somos todos nós que temos CPF, eu, você, Thiago, quem está nos ouvindo, podem a qualquer momento questionar as empresas por exemplo, o que você está fazendo aí com os meus dados? Cadê meu CPF? Eu quero ele de volta. Esse momento eu posso ser multado, por exemplo, por PROCON, pela própria justiça, eu posso perder um contrato relevante. Então, nesse momento, a gente já vê uma exigência da adequação, não só por conta da autoridade. E entrando na sua pergunta, quem é o controlador e quem é o operador? Então, a lei define, para ficar uma questão mais prática de definição mesmo de quem é quem na relação contratual, em controlador de dados e operador de dados. Quem é controlador de dados, e eu já ouvi a definição de quem é quem coleta dado, não é isso. É quem determina como o tratamento de dados vai ser feito. Então, isso é bastante relevante, Thiago. Normalmente, quem coleta o dado é quem determina, mas não é uma regra, não é 100%. Então, a definição mais correta é quem é o controlador, é quem determina como será feito aquele tratamento de dados. Então, é ele quem coloca a base legal, é ele quem fala, eu quero, por exemplo, que seja via consentimento. E o que o operador faz? O operador segue as determinações do controlador. O operador não pode determinar base legal. Quem determina a base legal é o controlador. E aí, eu já vou te adiantar talvez uma segunda pergunta, que é a questão da responsabilidade. Qual é a responsabilidade dos dois? Ambos possuem responsabilidade. Então, e aí, a gente ao longo do nosso bate-papo, a gente vai explicar o porquê da importância da due diligence perante os operadores, principalmente, para que isso não caia em multa, para que isso não caia numa penalização. Porque nada vai adiantar se o controlador estiver adequado e os operadores não tiverem. Legal, entendido. E acho que aí mora uma das grandes confusões da LGPD, né?
diferença entre o controlador, o operador e a responsabilidade que é compartilhada entre eles em algum nível, né? Bom, nós vamos seguir adiante aqui. Você como especialista, né? E aí na PIB vocês, inclusive, para poder atender aí os clientes, você provavelmente criou uma metodologia, né? A gente já conversou sobre isso. Você tem aí um checklist ou uma linha a seguir para garantir que sempre que você for falar de privacidade, de due diligence aí dos terceiros, né, você garanta ou, né, ajude os seus clientes a garantir que a privacidade está sendo levada em consideração nesses processos, né? Então, eu sei que envolve um monte de coisa, gestão dos terceiros, conhecer os fornecedores, ter um processo, não quero nem me atravessar aqui, mas talvez fosse legal para você compartilhar aí com a nossa audiência, como é que quando chega um cliente novo aí na PIB, por onde você começa, qual é o processo que você recomenda que seja, quais os passos, né, que você recomenda que sejam avaliados para de fato levar a privacidade em consideração e mitigar esse tipo de risco que a gente tem passado a fazer parte dele agora com o LGPD e já tem visto inclusive na mídia, né? Então, como é que é o teu processo, teu procedimento para começar a ajudar um cliente a estar ainda mais em compliance, né? Ou cuidar ainda melhor da privacidade dos dados? Thiago, maravilhosa a tua pergunta. E eu acho que esse é um momento que as empresas, na sua grande maioria, estão passando, que é o que a gente costuma chamar daquele diagnóstico, do mapeamento dos dados. Por que é ali, nesse momento, que a gente entende esse formato controlador, operador, e nós entendemos o porquê da importância de fazer a due diligence nos terceiros? Quando chega um cliente novo no escritório, Thiago, a gente fala assim, tá bom, você quer que a gente faça um diagnóstico, um mapeamento, perfeito. O que significa, traduzindo esse mapeamento? Significa entender o fluxo de dados dentro da empresa. Eu ainda falo mais coloquial ainda, que é montar o quebra-cabeça dos dados, né, Thiago? Então, é pegar aquela pecinha de onde o dado entrou. Então, vamos dizer que eu sou uma empresa que está contratando um novo funcionário. Então, eu abro uma vaga no LinkedIn, eu abro uma vaga no vagas.com, que seja, e eu recebo currículos. Ao receber currículos, Thiago, eu já estou realizando o tratamento de dados. Porque dentro do currículo já tem o endereço, já tem o e-mail, já tem o nome, já tem algumas vezes religião. Eu estou falando de dado pessoal, estou falando de dado pessoal sensível no caso da religião. Então, nesse momento, a gente está falando já de tratamento de dados. Então, se você for analisar e entender o fluxo desse dado, ele entra via, por exemplo, RH, via um e-mail, via um aplicativo. Esse aplicativo, ele vai passar para um e-mail do Thiago, do Lucas, falar, olha, achei vagas, achei candidatos para sua vaga. Nesse momento, eu tenho que dizer assim, quero ou não quero aquela pessoa. Quando eu falo não quero, o descarte daquele dado, repara que já mudou a figura. Já é uma aproximação. Isso já é mais uma nova peça do quebra-cabeça. Então, e quando eu falo assim, quero essa pessoa, gostei dessa pessoa, vou mandar isso para o jurídico analisar aquela pessoa, o que eu fiz de novo? Eu passei essa pecinha do quebra-cabeça para frente. É outra pessoa, é outro departamento que vai tratar aquele dado. Então, é mais uma atividade. E aí, o que acontece é, a gente vai fazer o caminho desse dado no mapeamento. Onde vão entrar os terceiros? Por exemplo, eu tenho contadora externa no escritório. Quando eu falei assim, pô, gostei desse cara, ele vai fazer parte do time da PIB, eu vou contratar ele, o que vai acontecer, Thiago? Eu vou passar esse currículo, eu vou passar as informações de carteira de trabalho, nome, endereço, salário, tudo mais, para a minha contadora. Quando eu passo para a minha contadora, o que eu fiz? Eu coloquei aquela peça da quebra-cabeça, ela ficou parte integrante. O dado continua a ser meu, porque eu que coletei, eu que determinei aquele tratamento de dados, então eu sou controlador dos dados, pegando aquela nossa figura, passo para minha contadora, que é agora a operadora dos meus dados,
E esse dado, ele é, entre aspas, vivo agora dentro do sistema da minha contadora. Então, é nesse momento que eu vou identificar quais são os terceiros que recebem meus dados. Quando eles recebem meus dados, é uma responsabilidade objetiva, falando um pouquinho de juridiquês, não importa quem vai vazar ou se vai vazar de que lado. Não importa se o uso indevido é daqui ou dali ou de um terceiro. Se vazar, quem coletou, quem é o responsável por aquele tratamento de dados, quem determinou o tratamento de dados, no caso, o controlador, vai ser o responsável pela multa também, pela responsabilidade objetiva. Então eu tenho que falar para minha contadora o seguinte: tá bom, qual é o nível da sua adequação de dados? Você fez o mesmo trajeto que eu para estar adequado? E foi aí que você comentou que a PIB desenvolveu hoje um sistema que já faz as perguntas para os seus terceiros identificados. Vamos dizer, eu tenho empresa, Thiago, cliente no escritório, que tem 40 mil terceiros, por exemplo. E tem empresa que tem 15 terceiros. É nesse momento que eu vou identificar, fazendo esse fluxo dos dados, quais são os terceiros, e aí a gente faz o que a gente chama do grau de impacto. É determinar se os dados que são recebidos por esse terceiro são de grau alto, médio ou baixo, e a depender do nível desse grau, alto, médio ou baixo, a gente começa a inserir cláusulas contratuais, começa a pedir documentação, começa a pedir, por exemplo, tá bom, agora me mostra aí o que você tem, qual é o grau da tua maturidade de proteção de dados, para que o meu dado possa também estar seguro no seu sistema. E essa é a mágica da due diligence de terceiros de privacidade, mais ou menos nessa linha. Legal, sensacional. Você que está nos ouvindo neste momento, não esqueça que este e todos os demais episódios estão disponíveis de forma gratuita no Spotify, no Deezer, no YouTube, na Apple e Google Podcasts, onde quer que você queira consumir conteúdo jurídico de boa qualidade, o Juriscast está disponível. Então separe um minutinho para avaliar, comentar, recomendar, indicar para algum colega advogado, porque hoje temos aqui Lucas Barbosa Palha falando sobre due diligence no âmbito da privacidade. Vamos continuar que o papo tá bom? Lucas, recentemente o STJ passou por um problema, digamos assim, e todos nós que estamos envolvidos aí com justiça, com leis, né, com a operação do direito, acabamos sendo envolvidos de alguma forma por conta de um ataque hacker aí na plataforma, que deixou todos os prazos aí pausados por uma semana, enquanto os técnicos aí estavam corrigindo o problema, né, avaliando o problema, fazendo a correção do mesmo. Você entende que será que uma due diligence, se esse tema tivesse sido pensado um pouquinho antes e melhor trabalhado, poderia ter sido evitado, mitigado essa ocorrência, esse problema que aconteceu? Então, Thiago, eu gostei muito de você tocar nesse tema, porque eu acho que a gente passou por talvez um dos maiores acontecimentos nos últimos meses aí para quem trabalha com privacidade, com proteção de dados, e como eu disse, talvez do ponto de vista negativo, né? Ninguém queria que isso tivesse acontecido. A gente ainda mais recentemente passou por um possível problema também no TSE, nas eleições, sobre esses dados, se eles foram ou não mexidos e tudo mais, que como nós não temos ainda a prova, não vale a pena a gente tocar no assunto. Mas falando do STJ, eu acho que você muito bem colocou, você imagina o que é uma das maiores cortes do Brasil ficar uma semana com prazo suspenso. E eu vou dizer mais, Thiago, eu tenho alguns amigos que estão trabalhando na recuperação desses dados, que ainda não terminou, e eles acreditam que possivelmente uma grande parcela dos dados não voltará à sua normalidade. Então a gente está podendo falar de processos perdidos. E olha que tema relevante justo no momento que a gente está com a lei entrando em vigor, com essas discussões. Então, a tua pergunta relacionada do diligence de terceiros poderia mitigar o risco? Olha, ainda não é claro para a gente onde aconteceu o vazamento de dados. O que parece é que foi uma falha na empresa contratada pelo STJ para gerenciar esses dados. E aí que entra a due diligence dos terceiros. Será que se eu tivesse analisado melhor essa empresa, será que se eu não tivesse colocado cláusulas contratuais
de obrigação de reparação de danos, ou de 24 horas eu resolver meu problema, isso não teria sido evitado? Será que um backup, a gente ficou sabendo que o STJ fazia backup em fita ainda. E olha só, eles tinham as fitas físicas, mas que por conta da pandemia que a gente vive hoje, elas não foram realizadas de março até agora, porque as pessoas não iam fisicamente. E aí que está o problema. Então você imagina, Thiago, eu não vou dizer que eu tenho 100% de certeza que a due diligence teria evitado, mas eu devo dizer que muito provavelmente isso poderia ter sido mitigado com questões contratuais, isso poderia ter evitado principalmente, será que esse é o único fornecedor que existe? Porque tem muita empresa que fala assim, Lucas, mas só tem esse cara que faz o fornecimento daquele produto em especial. Pode acontecer, mas aí como é que a gente faz? A gente acaba procurando medidas contratuais para evitar que isso ocorra, né? Então, assim, eu acho que seria um mecanismo fundamental para a gente evitar ou mitigar esse risco, sem sombra de dúvida. Sensacional. Hoje também, falando em LGPD, saiu até mais uma decisão impedindo aí a Serasa de vender dados pessoais das pessoas, né? Esse tema está cada vez mais em evidência, então, assim, não há dúvida de que a gente precisa estar prestando muita atenção. E os terceiros, acho que, na minha visão, acho que acabam fazendo uma parte grande, né, ou dividindo uma parte grande dessa responsabilidade, mas que por serem terceiros acabam sendo vistos de outra maneira, de uma maneira menos igualitária do ponto de vista de responsabilidade, tá? Bom, considerando que a nossa audiência está nos ouvindo, advogados de escritório, advogados de empresas, para quem está nos ouvindo, Lucas, o que você recomenda, qual é a dica que você dá para que as empresas, né, ou os clientes desses advogados não se tornem o novo STJ e não passem a ter esta mesma, primeiro, a correr esse risco, né, e dois, ter essa mídia negativa? Por onde que dicas que você daria para esse pessoal que está nos ouvindo para que eles saiam desse nosso papo aqui, dessa nossa conversa, já mais preparados para não serem o novo STJ? Olha, Thiago, eu até falando do Serasa, eu acho que é bem relevante o ponto que você colocou. O Serasa é um monstro, né, que tem na base de dados dele, o que saiu hoje na decisão, falando que mais ou menos dados de 150 milhões de brasileiros, de pessoas. Então você imagina o potencial que tem um banco de dados do Serasa, né? E a decisão, ela é do Ministério Público do DF, do Distrito Federal e Territórios, que é um dos mais atuantes aí na proteção de dados do Brasil. Eles são bem fortes, extremamente pontuais nas suas colocações, então, de fato, é uma decisão muito relevante, porque o Serasa comercializava os dados, pagando menos de R$1 para você poder colocar aí a disponibilidade desses dados, e o Ministério Público, é claro, dizendo isso aí, está ferindo a LGPD na sua política de privacidade, na transparência, na finalidade, que são alguns conceitos básicos aí dos princípios da LGPD. Eu recentemente, eu até não falei no começo, mas eu trabalho com alguns projetos no escritório. A gente hoje em dia tem mais de 40 projetos no escritório e a gente tem público, privado, empresa pública, empresa privada, e a gente tem um primeiro ponto que é fundamental. Eu estava até numa live recentemente com o ministro do TCU e a gente falou sobre isso, porque o Brasil é uma pluralidade de empresas muito grande, né, Thiago? A gente tem uma empresa pequena, uma empresa média, uma gigante multinacional. Como é que a gente vai equiparar isso? Como é que a gente fala por onde começar e como evitar não ser um STJ da vida? Eu acho que o que não se aceita hoje é a inércia, é não fazer nada, né, Thiago? Claro que a gente tem que entender que cada empresa tem a sua realidade. Então, eu, de maneira bastante coloquial, falo bastante nas minhas aulas, nas minhas lives, o seguinte: eu vejo a LGPD hoje, Thiago, como se fosse um bolo mesmo, de chocolate que seja. E a ideia é o seguinte, Thiago, é mostrar que os ingredientes que vão num bolo são os mesmos para uma pessoa ou para 1000 pessoas. Então, ainda continua ovo, farinha e leite. Mas se eu for fazer um ovo para 5 pessoas, um bolo para 5 pessoas, a quantidade de ovo, leite e farinha é X. Se eu for fazer um bolo para 10 mil pessoas,
continua indo ovo, farinha e leite, mas agora eu vou usar 100x de cada um deles. Então, o que eu acho que é fundamental é a gente seguir uma estrutura. A inércia hoje, desde a padaria da esquina até a maior siderúrgica do país, ela não é bem vista e ela não pode acontecer. O que a gente tem que começar é um mapeamento desse dado. Seja de maneira interna, seja de maneira externa, com consultoria, com um advogado parceiro, junto um comitê aí dentro das empresas e começa a entender qual é o fluxo do dado interno das empresas. Basicamente é entrevistar as principais áreas para que a gente possa, como a gente comentou no começo, ter o desenho desse dado, fazer o trajeto dele dentro da empresa, né? Mas o que não se aceita hoje isso aí eu não vou fazer nada não, isso não pode, né? Então assim, tenha um mapeamento, entenda onde está o dado, porque hoje, se o titular do dado, eu ou você, Thiago, batermos na porta da padaria e mandar um e-mail para o DPO, que é aquela figura nova também que é pela lei, pelo encarregado, que é o Data Protection Officer, que é o responsável pelo tratamento de dados hoje, ele não tiver as ferramentas para responder, o que vai acontecer? Vai ter multa, vai ter problema, vai ter principalmente risco reputacional. Por exemplo, você imagina se você volta hoje numa clínica médica que teve os dados vazados e eu não volto. Esse ponto, a multa é relevante, sem dúvida, mas a reputação, saber que vazou um dado de uma empresa que você frequenta e tem informações sigilosas, sensíveis, dados pessoais, pode significar o fechamento da empresa, sem multa, porque as pessoas não voltam mais. Então, comece mapeando os seus dados, entenda o seu processo, né? Tente deixar bem claro para o consumidor o que você está coletando. E não colete mais que o necessário. Isso já ficou para trás. Sabe aquele negócio? Eu vou coletar o máximo que dá aqui para ter mais informação. Thiago, isso virou passado. A gente tem que ser objetivo. A gente tem que coletar o que a gente precisa sob uma justificativa, sob uma base legal, seguindo principalmente os conceitos de finalidade e transparência. Então, o que eu vou fazer com o seu dado? E se eu te contei o que eu vou fazer com o seu dado? Isso é fundamental. Maravilha, bom de falar com um especialista que a gente sempre aprende uma coisa nova, né? Então, para você que está aí nos ouvindo e não tinha ideia por onde começar, ou quem sabe estava em dúvida se está indo no caminho certo, tá aqui o Lucas iluminando o caminho aí de sucesso para quem precisa trabalhar com LGPD e mitigar aí riscos, né? Qualquer um que está numa empresa precisa levar isso em consideração de agora em diante. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso papo. Então, queria fazer uma consideração, uma pergunta, na verdade, com relação à nossa audiência, que muitas vezes manda mensagens aqui pra gente, comenta aí nos episódios sobre como continuar estudando, né? Você falou que faz lives, você falou que dá aulas, né? O que você recomenda aí pra nossa audiência, para quem quiser continuar evoluindo no tema? Você tem alguma sugestão de curso, bibliografia, livro, e conversar com você lá na PIB? O que você recomenda para quem está precisando de ajuda, está precisando evoluir no seu entendimento de privacidade e, acima de tudo, na aplicação, né, de due diligence aí, de fornecedores, de terceiros, para garantir que, de fato, seus dados estão seguros consigo e com os terceiros envolvidos na sua operação? Show de bola, Thiago. Olha, eu vou puxar a sardinha um pouco para o nosso lado também, que é normal. Então, vou pedir para quem estiver escutando, a gente tiver mais interesse, que siga a PIB nas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn, a gente tem Facebook, e a gente costuma ser bastante ativo nessas redes sociais para mostrar as decisões do dia a dia, contar um pouco dos nossos projetos, né? A gente é extremamente acessível. Quer falar com o Lucas, fica à vontade. Quer falar com meus sócios, quer falar com o pessoal do escritório, a gente é super acessível. Eu fui convidado recentemente para dar aula na PUCamp, em algumas outras universidades, então a gente vai ter um curso. No nosso site também tem cursos que a gente dá, a maioria deles é até gratuito, tá, Thiago? Então a gente gosta de difundir essa questão de privacidade. Quem tiver interesse, por favor, fiquem à vontade.
Falando no âmbito também de alguns amigos e parceiros, existem alguns livros legais, existem alguns cursos muito bacanas. Então, o curso que eu fiz do Data Privacy Brasil, do meu amigo Bruno Bioni e do Renato Leite, é um curso de excelência. Para mim, é um dos melhores, se não for o melhor curso hoje de privacidade, né? Ele é extremamente completo. Você sai com um diploma bem feroz aí de privacidade. E existe um outro livro também de um outro colega chamado Felipe Palhares, ele é o coordenador e só tem fera no livro, que fala os temas atuais de proteção de dados. É uma capa branca com os temas em roxo, e esse livro também é fenomenal, tá? Mas assim, quem quiser realmente tirar um pouco mais de dúvida, fala com a gente. O Lucas é acessível, a PIB é acessível, e a gente tem total disponibilidade para conversar com vocês, porque afinal de contas, né, Thiago, é um mundo novo para todo mundo, e não compete a gente falar, não, esse pessoal não responde, muito pelo contrário, vamos criar uma qualidade melhor de privacidade no Brasil, porque é benéfico para todo mundo. Se eu tenho a minha empresa e tenho que me adequar em uma vez, eu tenho meu CPF em mais de 300 locais, então tá 299 contra 1. É mais benéfico para mim que todo mundo se adeque do que só eu não faça isso. Então é uma cultura positiva, né? Legal, estamos alinhados. O JurisCast nasceu para isso, para ajudar pessoas a evoluírem aí no mundo jurídico. E o Lucas Barbosa Palha está aqui se colocando à disposição de todos nós, toda a audiência, para quem quiser aprender, para quem quiser evoluir um pouquinho aí no âmbito da privacidade do due diligence. Está aí. Lucas, em nome da audiência, em meu nome em especial, quero te agradecer por ter dedicado um pouquinho do teu tempo para estar aqui conosco, dividindo, compartilhando e ajudando a nossa audiência a evoluir. Muito obrigado, viu? Thiago, obrigado você e obrigado a todo mundo aí que esteve com a gente até o final. Um abraço. Legal, um agradecimento também muito especial a você aí na audiência, os nossos entusiastas da inteligência jurídica. Muito obrigado por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio do JurisCast. Separe um minutinho para avaliar esse episódio, comentar esse episódio, encaminhar para algum colega advogado ou entusiasta aí da LGPD. Tenho certeza que vai ajudar muito mais gente. Se você tem sugestões também, manda para a gente sobre outros temas, outras pessoas que você quer ouvir, quer ver aqui no JurisCast. Vai com certeza ser muito legal para a gente continuar produzindo conteúdos legais para vocês, tá? Obrigado novamente então a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos vemos em breve no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.